Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Wesley Leão do Mar. Vamos a mais um vídeo. Peço para todos se inscreverem, dê o like, compartilhem, comentem o vídeo, para que a gente possa cada dia mais crescendo na plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva do senhor diretor Alexandre Galo, do Santos Futebol Clube, nessa manhã tarde, foi 12h30, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: foi uma coletiva desastrosa, uma coletiva que deixou o torcedor do Santos mais preocupado do que já estava. Até fiz um short antes da coletiva dizendo que eu não esperava que ele demitiria o Carille ou que ele pediria a demissão, né? Mas eu achei que pelo menos ele daria alguma esperança e alguma resposta para a torcida santista para que provavelmente tenha mudanças, vamos dizer assim. E o que ele demonstrou foi totalmente ao contrário. Ele normalizou a situação do Santos a todo momento. Tanto é que em relação às partidas que o Santos perdeu, do Amazonas ele nem comentou. Ele só disse que o Santos foi um pouquinho abaixo contra o Novo Horizontino. O que demonstra que ele está em outro mundo. O Galo está em outro mundo. O Santos é na terceira derrota seguida. Diz que criou 23 oportunidades contra o Botafogo e que a derrota contra o América foi o problema do fair play, que o América não respeitou, e blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Tá? Então assim, foi desastrosa, a torcida do Santos está mais preocupada ainda. Falou algumas coisas importantes, eu quero parabenizar ao jornalista Wagner Frederico por ter feito aquela pergunta e ter questionado a questão do Patrick. Coisas que os jornalistas que estão indo em loco ao ver os jogos do Santos, nas coletivas, não estavam perguntando. Wagner Frederico colocou ele na parede e ele não conseguiu responder. Não conseguiu responder. Sobre a questão da base, fugiu da pergunta, fantasiou. Aí ele disse, os jogadores, a gente vai chegar a 10 jogadores para treinar com o profissional, estamos com 7, tá, e daí? Tudo bem, eles treinam e eles jogam, por acaso? Não, eles não jogam. Que precisa de minutagem, que a gente coloca eles no sub-20. Assim, uma coisa horrorosa do seu Alexandre Galo nessa coletiva. É muito preocupante a situação do Santos. Aí eu vou linkar a questão de jogos. O Ricardo Martins fez essa pergunta lá no final, dizendo que dos outros times que subiram, os caras geralmente sobem com 10 derrotas. Ou seja, o Santos já está raciocinando, já está colocando na cabeça as derrotas que tem que ter. Então assim, eu acredito assim, o Santos pode subir pela incompetência dos outros, tá? Porque realmente eu acredito, né? Tomare que esse ano a Vila seja um diferencial. Os anos anteriores não foi, mas eu acho que vai ser o diferencial. O que significa que acredito que o Santos vai conquistar mais pontos na Vila Belmiro. Mas assim, isso é muito pouco, não dá pra gente confiar, né? O time do Santos é um time confiável. Ele relatou que o fato do Santos estar sem os atacantes, que realmente faz falta, que foi um azar das lesões, ou seja, o Santos não se preparou para que caso tenha lesões, o Santos não se planejou em relação a isso. Isso ele falou que o Santos teve azar por causa das lesões, ou seja, não se planejou. O que significa? Ele contratou o time do Santos que joga no contra-ataque, geralmente reativo, que joga em velocidade. Aí o Santos tem quantos caras de velocidade? O Guilherme e o Pedrinho. Não tem reposição para esses caras? E o Patati? Cadê os outros jogadores? Cadê as reposições para esses jogadores?
Então ele deu a entender o seguinte, que perdeu esses casos, o time perdeu a característica e o time começou a jogar mal. Ele deu a entender a isso, o Galo. Ou seja, a falta de planejamento dele. Então assim, preocupante a coletiva do Sr. Galo. Vamos ver aqui mais que eu anotei. Disse que o Marcelo Teixeira parece que deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Já até tentei procurar, não consegui achar. Mas até disseram na coletiva, um dos jornalistas, dizendo o seguinte, que o Marcelo Teixeira falou que haverá dispensas. Então, haverá dispensas. Quem serão essas dispensas? Eu dispensaria Morelos, só que é difícil por causa de contrato. Senhor Serginho, 2 anos maravilhosos, segundo o Marcão. Senhor Casares, também pode ir embora. Senhor zagueiro Alex, não tem condição nenhuma de jogar no Santos. Rodrigo Ferreira, pode também tirar o contrato, rescinde. E vamos com o resto e tentar contratar outros caras ou oxigena com os jogadores da base. Então assim, o Marcelo Teixeira tá começando a botar as barbas de molho porque a coisa tá feia. Entendeu? Vamos ver mais aqui. O Galo falou que o Santos, nos últimos 15 anos, foi o ano que o Santos gastou menos, 450 mil dólares, o resto veio tudo livre. Não teve luvas, os caras não entraram com nada. Então o Santos não gastou com nada. Não gastou com luvas, o Santos não gastou com intermediação de empresário, não gastou nada. O Galo, ele acha que o torcedor é idiota. O torcedor não é mais idiota, as pessoas têm informação, senhor Galo. Então tente se informar melhor, tá? Antes de querer dar uma coletiva, tentar informar as pessoas de forma errada que as pessoas sabem. Vamos ver aqui. O que mais que ele falou? A questão do analista de desempenho, né? Ele falou o seguinte, que vem vários jogadores para ele e o jogador que ele acha interessante, aí ele passa pro Carille, aí o Carille, se ele aprovar, ele aprova e depois ele passa pro analista de desempenho. Aí eu tava vendo o Vitor Hugo no canal que ele tem com o Ademir Quintino. O Vitor Hugo é analista de desempenho, acho que ele é scout, algo assim no Chapecoense, não sei dizer de direito, mas acho que ele é dessa área. E ele disse, o Santos é o único time do mundo que o Santos faz ao contrário. Os caras estão mudando, é um novo método. Não tem nada, o time do Santos não tem scout, não tem desempenho, não tem nada. Os caras é no olhômetro, na conversa e no papo de empresário. A realidade é essa. Chegou lá o papo, ó, Galo, tem um jogador que te interessa, o valor é X, o salário é X, o cara jogou em tal lugar, vê um videozinho do cara, se o cara for bom, contrata, tá? A realidade é essa, tá? Vamos ver o que mais. Sobre a soberba. Ele falou que... Agora eu vou linkar do Patrick, tá? Ele falou que em nenhum momento o time do Santos mostrou soberba. Me desculpa, você tá errado, Galo. O Carille falou sobre isso, que o Santos era ser batido. Pituca falou sobre isso. Gil falou sobre isso. Vários jogadores falaram que o Santos era ser batido na Série B. Ah, mas eles também não podem falar que não. Nessas horas, o jogador ele tem que ser inteligente, ou técnico. Tem que falar assim, ó, o Santos é forte, é um time com muita tradição, mas a gente tem que respeitar o adversário e acabou. Você não pode dar gatilho pra imprensa e pro time adversário. E o Santos deu. Isso aqui, se o cara pega isso daqui, bota lá no Reis, o time ia ser batido, o Santos. Os caras vão correr pra caramba, entendeu? Então assim, é lamentável. E aí, linkando com o Patrick, ele falou que o Patrick foi contratado realmente pra Série A. Ou seja, ele tá sendo soberbo, ele tá dizendo que o Santos vai subir. Sem antes jogar? Assim, ele tá sendo soberbo. Olha, totalmente incoerente, totalmente fora da casinha. O Galo tá em outro mundo. A grande realidade, gente, esses ex-atletas, os caras, beleza, são do mundo do futebol, mas não só ser do mundo do futebol não significa que o cara tem capacidade. O cara, acho que pra você administrar um time de futebol, ser executivo, você tem que ser muito gabaritado em vários aspectos, acredito. Não é só no futebol. O cara tem que saber de administração, o cara tem que saber de finança, o cara tem que saber de lei, o cara tem que saber de contrato.
Então assim, tem várias situações que o cara precisa realmente ser expert. Então não adianta o cara ser o cara ferrado no futebol e faz os cursozinhos lá da CBF, o cara já tá apto. Então isso tem que mudar. Tem que aliar muita coisa pro cara realmente desempenhar a função. Porque envolve muitas áreas, né? Tá bom, pessoal? Mas é isso. É muito preocupante, é lamentável. O Santos está num sinal, tá vermelho, sinal vermelho mesmo, tá? É sinal vermelho, precisa mudar. Eu tô preocupado, não sei se o Carille vai ter essa capacidade de mudar esse time. Ele precisa, ele vai continuar. Eu não sei se ele tem essa capacidade. Se ele tiver, eu vou tirar o chapéu para ele, porque ele pelo menos vai tentar. Mas eu não acredito nisso. Tomara que eu esteja errado. Um grande abraço e se inscrevam no canal, pessoal.